Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo bem, e aí? Bem também. Então tá bom, já vou soltar o tema aí para você, Manda bala. porque não que necessariamente seja o meu caso, mas eu acho que tem bastante gente que está falando sobre investimento e acaba tendo algumas continhas, né? Alguns financiamentos, por exemplo, que fica ali para trás, algumas dívidas. Vale a pena começar a pensar em investimento tendo isso, né? Tendo essas continhas em aberto, essas coisas que vai lá todo mês paga, um carro financiado, financiamento de imóvel, talvez, ou coisas parecidas? Vamos lá, o tema de hoje ele é um pouquinho complexo e, obviamente, a gente teria que analisar aí, cada caso é um caso. Então, eu vou dar uma Certo. explicação meio que genérica, que eu acredito que se enquadra para a maior parte da população. Quando a gente tem um empréstimo ou um financiamento, obviamente a gente paga juros aos bancos e esses juros eles não são baratos. Certo. Inclusive, é muito difícil que a gente consiga uma rentabilidade maior do que os juros que a gente paga ao banco. Então, obviamente, ao deixar o nosso dinheiro investido, essa rentabilidade desse investimento vai ser consideravelmente menor, considerando aí as taxas de juros praticadas no mercado. Tá sendo boazinha até, né? É, Tá, tudo modesta. bem, vamos lá. Só que acontece que a gente não pode olhar só por essa ótica. Porque se a gente for Certo. olhar por essa ótica, obviamente, nunca vai valer a pena investir tendo algum tipo de dívida, né? E só Uhum. para esclarecer bem para quem está assistindo a gente, dívida, gente, não é quando você está com alguma conta atrasada, tá? Isso é inadimplência. Dívida é quando você tem uma conta a ser paga que, se por qualquer motivo precisasse ser quitada imediatamente, você não teria dinheiro para tal. Então, por isso que financiamentos, por exemplo, são considerados uma dívida, porque às vezes você está Sim. devendo lá para o banco 100 mil, 150 mil, e se precisasse quitar essa dívida, essa conta, você não teria dinheiro suficiente. Certo. Então, se a gente for levar isso muito ao pé da letra, nunca vai compensar investir, porque os juros com os bancos vão ser muito menores do que o nosso dinheiro investido. Só que a gente tem que olhar por uma ótica de segurança, que é o seguinte: se você perder o seu emprego hoje, se o seu empreendimento passar por alguma dificuldade, igual a gente teve aí na pandemia, né, que muitos negócios precisaram ser fechados, se tiver uma crise no seu próprio meio de atuação, você vai conseguir manter essa dívida? Você vai conseguir pagar esta dívida? E aí que entra a questão dos investimentos, porque os investimentos, eles trazem um conforto para a gente, trazem uma segurança. No seguinte sentido, por exemplo, ao construir uma reserva financeira, que é o primeiro passo que a gente indica aí no meio dos investimentos, se você investe para uma reserva financeira e a qualquer momento você sofre um impacto ao ponto de não conseguir pagar pela parcela do financiamento ou pela parcela do empréstimo, você consegue pegar esse dinheiro dessa reserva e quitar aquela parcela, não deixar aquela parcela em aberto. Então, pela ótica da conta, não vale a pena. Mas pela Uhum. ótica de uma estrutura de vida, de uma segurança, vale muito a pena. Até porque você paga juros por aquela parcela, por aquele empréstimo e financiamento. Só que se você Sim. atrasa essa parcela, você vai pagar ainda mais juros sem levar em consideração a multa.
Entendi. Então, assim, do meu ponto de vista, sim, as duas coisas podem e até devem ser pensadas em conjunto. E indo até um pouquinho mais além, quando a gente pensa também nesses empréstimos e nesses financiamentos, nada impede de a gente também investir para acabar com essa dívida mais rápido, né? De conseguir quitar o financiamento imobiliário, não depender aí de ficar pagando 20, 30 anos para que o bem realmente passe a ser seu. Até porque, não sei se muitos sabem, então eu acho que vale a pena ressaltar também, quando a gente tem um financiamento, o imóvel não é nosso. A casa não é nossa, o carro não é nosso, é do banco. Ele só passa a ser de fato nosso quando a Quando gente você paga. quita. Isso. Exatamente. Então, por isso também é ainda mais importante a construção de uma reserva financeira para que a gente não venha a perder o bem em caso de imprevistos. E para que a gente possa, então, quitar este bem o mais rápido possível para pagar menos juros ao banco e fazer com que esse bem realmente passe a ser nosso. Faz sentido? Entendi. Não, entendi. Acho que talvez só para exemplificar, seria como se fosse assim. Se eu tivesse 10.000 reais guardados e eu tenho uma dívida de 10.000 reais para eu pagar, para eu quitar o meu carro, por exemplo, não seria Uhum, interessante eu pegar esses 10.000 reais e quitar o carro? Tudo bem, o carro passaria a ser completamente meu. Só que se eu perder o emprego, por exemplo, eu não tenho dinheiro, não tenho da onde tirar dinheiro, né? E se eu precisar de um carro, por exatamente. exemplo, para trabalhar, seria pior ainda, né? Porque eu não posso nem vender o carro para fazer um dinheiro, vamos dizer assim. Então seria sempre Exatamente. interessante ter um dinheiro guardado, não usar ele para fazer a quitação dessa dívida. Claro, você pode, de repente, se vai aumentando aquele bolo ali, você pode ir abatendo na dívida que Uhum, você tem, mas não usaria completamente aquele dinheiro, porque você pode precisar. E aí, se você tiver que ir no banco, em vez de 0,5% da poupança que eles cobram, eles iriam cobrar 5% seu, ou seja, 10 vezes ex- mais pelo mesmo dinheiro. exatamente, exatamente. Por isso que assim, a reserva financeira, ela é o básico quando a gente pensa aí numa construção de segurança, né? Eu já vi muitas pessoas no afobamento em querer quitar a dívida, acabar tem o pouquinho dinheiro que tem, vai lá e quita, só que aí no mês seguinte não consegue manter as contas e precisa recorrer ao banco de novo. E aí fica sempre essa, eu quito e dependo do banco de novo, eu quito e dependo do banco de novo. E isso é extremamente ruim, porque a gente não somente está pagando juros no hoje, quanto a gente vai continuar pagando juros futuramente. Então, a É, reserva financeira, ela assim, ela é o básico para pensar já estando com alguma dívida a ser paga ou também pensando aí numa possível quitação. entendi. Então, se for o caso, se a pessoa tiver dúvida sobre isso, se não souber ali decidir, pode mandar uma mensagem aqui que você responde, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então tá bom. Esclarecida a minha dúvida. Que bom, fico feliz. Obrigada pela sua pergunta, que foi muito interessante. E obrigada também a quem assistiu esse vídeo até aqui. Espero que tenha sido útil. Então, compartilhe com amigos, deixe o gostei, se inscreva no canal, ative as notificações, enfim, né? É isso Ajude aí. os coleguinhas aqui. É isso aí. Até o próximo micropapo, Leandro. Tchau, Ana. Até mais.